O módulo 22 continua as relações fundamentais, tá? Lembrando as relações fundamentais, tá? Tenho que sempre tê-las em mãos ou memorizadas, tá? Vamos ver o que pede, ó. Sendo x um ângulo agudo, olha o que ele diz. Se ele é um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus e eu posso utilizar as relações fundamentais. E seno x vale 1/3, ele pede para obter tangente x. Então tá. O meu exercício pede, então, ó, a tangente do ângulo x. Como é que eu calculo a tangente? Pela fórmula, pelas relações fundamentais. Eu sei que é seno x dividido pelo cosseno x. Muito bem. Eu tenho o valor de seno x, que vale o quê? 1/3. Mas eu não tenho cosseno. Então, eu preciso ir em busca do cosseno, tá? Como é que eu faço para ir em busca do cosseno? Lembra o que eu disse a vocês, a relação fundamental principal? O que diz ela? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Dela decorre seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, e cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, vamos lá. O que o exercício está pedindo? Tangente. Seno por cosseno. Foi dado o valor de seno, eu preciso ir em busca do cosseno. Como que eu vou fazer? Eu vou usar a relação fundamental. Mas qual delas? Eu não quero cosseno? Vou usar essa mais simples aqui, ó. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado x. E vamos trabalhar em busca aí do cosseno, tá? Então, vamos ver o que o exercício pede quando ele fala para eu achar o cosseno, tá? Então, olha lá. Cosseno ao quadrado x será 1 menos. Qual é o valor do seno x? É o valor que foi dado. Quanto vale o seno x? 1/3. Então, no lugar de seno x, eu coloco 1/3. Porém, a função dada está elevado ao quadrado. Então, o número que eu substituir também terá que ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar o quê, ó? Cosseno ao quadrado x é 1 menos. Vou resolver essa potência como diz a expressão numérica. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Tá? Para achar o valor de x agora, pessoal, vocês vão resolver da maneira que vocês lembrarem, tá? Eu vou fazer didaticamente, vai ficar longo, tá? Mas depois vocês podem resolver de uma maneira bem simples, tá? Eu vou colocar 1 aqui embaixo e vou achar o MMC. O MMC entre 1 e 9 é 9. Lembra que vocês fizeram com fração? Pego o MMC, divido pelo denominador, o resultado multiplico pelo numerador. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9, menos. 9 dividido por 9 dá 1 vezes 1, 1. Então, cosseno ao quadrado x será 9 menos 1, 8 sobre 9. Muito bem. Qual é o inverso da potência? Vocês aprenderam lá na equação de segundo grau. É a raiz. Então, eu tenho lá, olha, cosseno ao quadrado de x é a raiz quadrada de 8 nonos. Lembra quando vocês fizeram... Claro que vocês aprenderam isso desde do sexto ano, que aparece expressões numéricas, né? E agora, com equações, né? Achando o valor de x. Agora aqui, com uma equação trigonométrica do segundo grau. E eu tenho duas respostas, mais e menos, sempre. Então, cosseno x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 9, tá? Cosseno x será mais ou menos
eu vou fazer a de baixo primeiro. Raiz quadrada de 9, 3, tá? Raiz quadrada de 8 não é exata, mas eu sei que 4 vezes 2 é 8. Raiz quadrada de 4, então será 2 raiz de 2. Para quem não se lembrar, eu explico depois, tá? Bom, e agora eu tenho duas respostas, uma positiva e uma negativa. Como ele é um ângulo agudo, daqui a pouco nós vamos estudar os quadrantes de uma, na parte de trigonometria. Um ângulo agudo sempre será positivo. Então, a minha resposta será mais 2 raiz de 3. Então, achei seno e cosseno. Substituo aqui e acho o valor da tangente, tá? Quem é o seno? 1/3. Sobre quem é cosseno? Acabei de achar 2 raiz de 2 sobre 3. Isso aí? Posso cancelar aqui, mas eu vou trabalhar de forma diferente para vocês lembrarem da propriedade dos extremos e dos meios. Então, ó, extremos, 1 vezes 3, 3. Sobre meios, 3 vezes 2 raiz de 2. Isso aí? Tá? Nessa altura, eu posso cancelar esse 3, tá? E se não tem nada em cima, sobrou quem? O 1. Sobre 2 raiz de 2. Já sabemos que não podemos ter denominador radical. Eu faço a racionalização multiplicando pela própria raiz do denominador. Então, eu sei que a tangente de x será 1 vezes raiz de 2, tá? 2, tá aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4 ou de 2 ao quadrado, que cancelando dá 2. Então, ficou raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4, que é a nossa resposta. Correto? É um exercício que fica longo, mas vocês fazendo do jeitinho de vocês, ele fica bem curtinho, tá? Eu preciso fazer assim para explicar todo o conteúdo, tá bem? Segundo exercício, vamos ver o que ele pede. Sabendo que x está no intervalo de 0 a 90 graus, ou seja, é um ângulo agudo, eu vou ver depois que ele pertence ao primeiro quadrante. E seno x é 3/5, ele pede calcular cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. É um exercício longo, mas fácil, tá? Primeiro, como é que eu calculo o cosseno tendo seno? Da mesma forma que esse anterior, através da relação fundamental, tá? Foi dado seno, eu quero cosseno. Cosseno ao quadrado x é 1 menos seno ao quadrado x, tá? Então, cosseno ao quadrado x será 1 menos. No lugar de seno, eu coloco 3/5. Então, olha, 3/5 elevado ao quadrado. Exatamente da mesma forma que eu fiz o anterior, tá? Então, cosseno ao quadrado x será 1 menos. Vou resolver a potência. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Então, cosseno ao quadrado x será. Eu tenho aqui a subtração de denominador, de fração com denominadores diferentes. O que eu vou fazer? Achar o MMC? O MMC é 25. De 1 e 25 é 25. Pego o MMC, divido e multiplico, aquela mesma história. 25 por 1 dá 25 vezes 1, 25. 25 por 25 dá 1 vezes 9, 9. Então, cosseno ao quadrado x será 25 menos 9, 16, 25avos. O inverso da potência é a raiz. Então, eu sei que eu tenho cosseno x é mais ou menos raiz quadrada de 16 25avos. Cosseno x é mais ou menos
Raiz quadrada de 16 é 4. De 25 é 5. Então, o cosseno passa a valer mais ou menos 4/5. Eu tenho que optar por um sinal. Se ele é um ângulo agudo, sempre será positivo, porque mais para frente veremos que ele estará no primeiro quadrante. Então, olha, achei o valor do cosseno, tá? Agora, eu tenho condições de achar as demais funções, tá? Bom, qual é a próxima função que eu vou chamar de 2? É tangente. Qual é a fórmula para usar na tangente? Eu sei que a tangente, sempre eu vou usar seno sobre cosseno. Seno dividido por cosseno. Muito bem. Qual é o valor de seno? Tá aqui, 3/5. Qual é o valor de cosseno? 4/5. Olha lá, eu posso fazer isso aqui, ó. Fica tranquilíssimo. O resultado, 3/4. Item 2, 3. O que ele pede? Cotangente de x. Cotangente é 1 sobre tangente ou cosseno sobre seno, ao jeito que quiserem, tá? Bom, quem é cosseno? 4/5. Quem é seno? 3/5. Denominadores iguais, mando para o espaço. Sobrou o quê? 4/3. Ó, perceberam que a tangente é o inverso da cotangente? A cotangente é o inverso da tangente? Muito bem. Terceiro, quarto, o que ele pede? Secante. Qual é a fórmula para se calcular a secante de um ângulo? É 1 sobre cosseno. Então, ó, 1 sobre, qual é o valor do cosseno? 4/5. Vocês repararam que eu deixei um espaço aqui, ó? Por quê? Quando eu tenho o número inteiro por uma fração, eu sou obrigado a colocar o denominador dele, tá? Justamente por isso, ó, extremos e meios. 1 vezes 5, 5, 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho que secante é 5/4, tá? E por último, com quem vamos trabalhar? Com a cossecante. O que é a cossecante? É 1 sobre seno. Então, vai ficar, ó, 1 sobre o valor do seno. Qual é o valor do seno? 3/5. Da mesma forma que eu fiz o anterior, quando é número inteiro por fração, eu ponho um embaixo do inteiro. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Então, eu vou ter aqui 5/3. Correto? Exercício número 3. Olha o que ele pede. Vamos observar os detalhes. Se x está no intervalo de 0 a 90, eu sei que o meu ângulo é agudo, eu posso usar as relações que foram dadas, as relações fundamentais, tá? Ele diz o seguinte, ó, que tangente de x é a raiz cúbica de 3, correto? Bom, se tangente de x é a raiz cúbica de 3, o que o exercício está pedindo? Seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x dividido por seno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x, tá? Bom, o que meu exercício fala? Ele fala assim, ó, na expressão dada, onde tem tangente de x, eu substituo por raiz cúbica de x, tá? Mas não tem tangente aqui. Então, eu tenho que me virar nos 30 para achar tangente. Eu não sei que tangente é seno por cosseno. Então, se eu tiver seno por cosseno aqui, eu posso substituir. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou esquecer embaixo
Se eu tiver cosseno aqui embaixo desse seno, ele vira tangente. Então, o que eu posso fazer? Pegar essa equação de cima e dividir por cosseno x. Então, olha o que vai acontecer com ele, ó. Seno ao cubo de x dividido por cosseno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x dividido por cosseno ao cubo de x. Correto? Da mesma forma, tá? Que eu dividi o de cima por cosseno x, eu sou obrigada a dividir o de baixo por cosseno x. Então, olha o de baixo como é que vai ficar. Seno ao cubo de x dividido por cosseno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x dividido por cosseno ao cubo de x. Certinho? Estamos quase lá. Então, vamos lá. O que ele pede agora, tá? Eu disse a vocês que seno por cosseno é tangente. Mas o que ele tem aí? Seno ao cubo por cosseno ao cubo. Então, o que vai dar? Tangente ao cubo, porque ele está ao cubo. Mas cosseno dividido por cosseno, quando numa fração o numerador é igual ao denominador, o resultado dá um inteiro. Então, eu tenho aqui 1. Correto? E agora, seno ao cubo por cosseno ao cubo também é tangente ao cubo, tá? Menos cosseno ao cubo por cosseno ao cubo dá 1. Muito bem. Agora, vamos fazer uma observação, tá? Para eu poder substituir por isso aqui, ó, isso aqui teria que ser tangente ao cubo, não teria? Então, o que eu vou fazer? Tá? Para essa tangente virar tangente ao cubo, eu tenho que elevar ela ao cubo. Então, ela vai ficar tangente ao cubo de x, tá? Só que o que eu faço no numerador, eu sou obrigada a fazer no denominador. Então, elevei ao cubo, cancelei, deu 3. Olha que bonitinho que ficou. No lugar de tangente ao cubo de x, eu posso substituir por 3. Então, veja bem, ó. Aqui eu não tenho tangente ao cubo de x. O que ela vai virar? 3 mais 1 sobre. Aqui eu não tenho tangente ao cubo de x. O que ela vai virar? 3 menos 1. Tá? Agora, eu resolvo o numerador e o denominador. 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Alternativa C. Então, é um exercício que você tem que ter muita criatividade e conhecimento teórico, tá? Criatividade e conhecimento teórico. Correto? Então, vamos ao último exercício. Vamos ver o que ele fala. Para determinar a altura de uma montanha, um topógrafo colocou-se com seu teodolito. O teodolito, ele vai medir, né, a distância através do ângulo, a 300 metros da montanha. Então, olha, o topógrafo se afastou 300 metros da montanha, tá? Para poder calcular a sua altura. Posiciona o aparelho que lhe fornece a medida do ângulo visada de parte do morro igual a 60 graus. Então, olha lá, o ângulo que ele vê é um ângulo de 60 graus em relação ao topo da montanha. Sabendo que o teodolito tem altura de 1,60 m, o topógrafo pode determinar a altura da montanha, adotando raiz de 3 é igual a 1,7. A altura determinada é. Então, o que eu vou fazer, ó? Simplesinho, eu não preciso nem fazer isso, porém, vou fazer apenas para lembrar do que vocês já estudaram lá, tá? O que eu tenho aqui, ó? Um triângulo retângulo. Essa distância
é 300. Isso aqui é a altura da montanha, que eu vou chamar de x. O ângulo que foi dado foi um ângulo de quanto? De 60 graus, tá? Só para rever, se isso é 90 graus, esse lado aqui é a hipotenusa. Se eu fixei esse ângulo aqui, esse lado aqui é o cateto oposto e esse lado aqui é o cateto adjacente, tá? Bom, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, o que nós vamos utilizar de fórmula trigonométrica? Tangente de 60, que é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? É um arco notável. Tangente de 60, eu sei que vale quanto? Raiz quadrada de 3 pela tabelinha dos arcos notáveis, tá? Que é igual, cateto oposto ao ângulo dado é x, cateto adjacente é 300. Tranquilamente eu acho o valor de x. X é igual a 300 raiz quadrada de 3. Mas o exercício dá que a raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Então, o que vai ficar? 300 vezes 1,7, tá? Que é igual a quanto? 510 metros. Muito bom. Mas não tenho, tenho 510 metros, tá? Porém, falta um detalhe. O que ele pede, tá? Ele pede assim, ó. Sabendo que o teodolito tem altura de 1,60 m, o topógrafo pode determinar a altura, adotando raiz de 3, a altura determinada é. Então, o que nós vamos fazer, tá? Eu pego a altura da montanha. Qual que é a altura da montanha? 510. E vou somar a altura do teodolito, ó. Cuidado, hein, ó, 0,00, tá? Então, eu vou obter 511 metros e 60 no caso, né? Eu tenho aí a alternativa C. Muito bom.